continuarmos a orar, eu gostaria de fazer uma meditação com você. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Jó. Jó no capítulo 5. Eu quero falar sobre questões e respostas sobre Jó. Jó capítulo 5, versículo de número 11. Você sabe que as provações de Jó foram as mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. Jó foi provado nas questões financeiras, nas questões familiares e nas questões físicas e emocional. Então, ele passou por provações em todas as esferas do ser humano. Ele passou provações na situação financeira, perdeu tudo, familiar, emocional e física. Jó 5, versículo 6, versículo de número 11. Jó 6, 11. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim? Para que tenha ainda paciência, podei-vos assentar. Jó faz duas interrogações, ele faz inúmeras interrogações, e ele faz uma interrogação sobre analisando a força dele. Você já chegou num dia, numa época da sua vida, em que você olhou para você e você questionou a sua capacidade de suportar a situação? Momentos na sua vida em que você questiona sobre a sua constituição, a sua consistência, e você começa a ponderar e analisar se você tem forças para continuar. Você olha o seu quadro e vê que você não está nem no meio e nem no fim, você está no começo dele. Então, quando você está no começo de uma situação, é normal que várias interrogações surjam na sua vida, que vários questionamentos te perturbem. E Jó faz uma consideração sobre a própria força. Jó era um homem muito forte. Forte emocionalmente, forte psicologicamente e forte espiritualmente. Jó era um homem de forças. Jó era um homem muito prudente, do qual, quando os filhos faziam as suas festas, ele se precavia, sacrificando para que, se porventura os filhos tivessem pecado, ele então já ia buscar o perdão dos pecados para os filhos. Ele era um homem forte. Mas ele chega numa altura dos seus problemas que ele começa a questionar a força. Ele faz duas perguntas. Ele diz assim: para que eu tenha esperança, eu tenho que ser forte. Qual é a força da esperança? Deixa eu ensinar para você uma coisa muito interessante. Quando nós viemos para o Senhor Jesus, ele reorganiza os nossos sentimentos e ele coloca algumas virtudes fundamentais na nossa vida. Uma das virtudes fundamentais, elas fazem parte da fé, que são as certezas. Então, eu vou te explicar para você como é que funciona. Eu e você somos formados por certezas e convicções. Eu costumo dizer que 70% a 90% de um ser humano são as suas certezas. Um ser humano vive suas certezas. Então, nós precisamos entender que precisamos ter convicções e certezas que são respaldadas pela palavra. Certezas respaldadas pela palavra são certezas inabaláveis. Eu e você, quando viemos para Cristo, recebemos colunas que são chamadas de certezas, as colunas das certezas. Essas colunas precisam frutificar e precisam gerar sentimentos, como, por exemplo, ânimo, alegria, paz, segurança. Se a sua certeza ela é improdutiva, as situações que estão do lado de fora virão sobre a certeza e sufocarão. Você consegue tapar uma fonte que jorra muito forte? Não, ao contrário. A fonte que vem de baixo, ela chega a romper várias camadas de solo. Mas e uma fonte que não jorra nada? Qualquer vento ou vendaval causará o quê? O entupimento daquela fonte. Se as suas certezas sempre estiverem trabalhando ao seu favor, as circunstâncias do lado de fora não conseguirão causar danos à sua alma. Mas se as suas certezas não tiver produzindo, aí você estará numa situação complexa. Eu quero falar sobre certezas
Jó faz pergunta sobre a esperança e a certeza são duas coisas que trabalham juntas. Eu quero perguntar, quais convicções você tem ao seu respeito? Quais convicções você tem sobre a sua vida? Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoas. Pessoas movidas por si mesmas, pessoas movidas por Deus e pessoas movidas pelos outros. Você descreve você. Você é movido por ti mesmo. Você faz o que você pensa, o que você quer. Você é movido por Deus ou você é movido pelo alheio? O que é o correto? Você já sabe a resposta. Temos que ser dirigidos e movidos por Deus. Quando somos movidos por Deus e vivemos as certezas da palavra de Deus, as nossas convicções a respeito de nós não estará nem aquém e nem além. Aqueles que são aquém são aqueles que se acham. Aqueles que são além são além os que se acham. Aquém aqueles que não têm identidade. Qual é a sua convicção sobre você? Qual é a sua convicção sobre a sua vida? Quais são as suas convicções sobre a sua história? Pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Por exemplo, quando você pensa o seguinte: por que eu vivo? Qual é a sua resposta? Por que eu luto tanto? Por que eu trabalho? Será que eu trabalho para criar filhos? Filhos que quando ficarem velhos nem lembrarão que eu existo? Por que eu existo? Quais são as convicções que você tem a seu respeito? Você luta e trabalha pelos outros ou primeiro por você? Você existe pelos outros ou por você? A questão é, Jó faz uma pergunta: qual é a minha força para que eu espere? O que havia abalado a força de Jó? A perda de tudo que ele possuía, principalmente da família. Quando você vê o seu sistema exterior abalado, é normal que você comece a questionar o seu sistema interior. Mas quando eu e você temos o nosso, está meio complexo. Tá? Não sei, tá, vou continuar. Mas quando você consegue interagir com o seu interior, você consegue entender, eu nasci, eu vou simplificar, tá? Eu nasci porque Deus quis que eu nascesse. Não foi programado, minha mãe não me quis, não foi um planejamento, eu não fui um bebê bem quisto, não interessa. Deus quis que eu fizesse diferença nessa terra. Convicção. Eu vivo para a glória de Deus, porque eu amo Deus e Deus me ama. E a palavra do Senhor diz assim, que tudo que eu faço, o nome do Senhor é reconhecido pela minha vida. Não é você começar a viver porque você é casado, porque você tem filho, porque você trabalha, porque você é isso e aquilo, aquilo outro. Não, você vive porque você tem um Deus, e esse Deus ama você e você ama esse Deus. Essa é a coluna central das nossas convicções e das nossas certezas. Você consegue entender e compreender. Então Jó começa a questionar dizendo assim, qual é a minha força para que eu espere? Ele estava dizendo, eu não tenho mais força para ter esperança. E quando eu e você temos esperança, nós não temos esperança que as pessoas mudem, nós não temos esperança que as coisas aconteçam. A nossa esperança, ela nasce dentro de nós e ela volta para dentro de nós. Amém? Ele continua a perguntar e dizendo, qual é o meu fim para que eu tenha ainda paciência? O meu fim e o seu fim. Qual é o meu fim e qual é o seu fim? A questão é que você ouve as palavras de uma pessoa que estava abatida. Eu não tenho final. Eu sou eterno. Você vai cansar de ver a minha face no céu. Não, porque no céu não tem cansaço. Eu não tenho fim. Você não tem fim. Nós não temos final. Nós somos eternos. Somos eternos, somos para sempre. O que é que tem fim? O meu cansaço, minha tribulação, seu problema, sua tribulação. Isso sim tem fim. Nós somos eternos, nós somos para sempre.
Por que nós temos paciência? Por que nós temos longanimidade? Por que nós nos assentamos nas regiões celestiais e com o gozo celestial nós temos prazer de ver o desenrolar das obras de Deus? Não somos aqueles crentes desequilibrados, achando que uma doença é o fim, achando que um problema é o fim, que um não de uma pessoa é o fim, que um comportamento de uma pessoa é o fim. Não existe fim para mim, porque as obras de Deus na minha e na sua vida começaram e continuarão eternamente. Diga glória a Deus. Agora, a conclusão de Jó em forma de perguntas. Capítulo 7, versículo 1. Ele diz assim: porventura não tem um homem guerra sobre a terra? O homem tem ou não tem guerra sobre a terra? Desde que nasce. Desde a fertilização, desde a concepção. É guerra em cima de guerra, guerra em cima de guerra. E o que acontece com os que são inaptos para a guerra? São treinados. Quem é que os treina? O Espírito Santo de Deus. Quantos treinamentos nós temos no reino de Deus para que nós sejamos pessoas aguerridas e preparadas para a guerra? Quais são as guerras que você possui? As mesmas guerras que Jó teve, mas o problema dele é que ele teve todas de uma vez só. Ele ficou pobre, sem família, com problema conjugal e doente. Às vezes a gente fica com problema financeiro, a gente fica doente, às vezes a gente fica com problema conjugal, a gente fica sozinho. Mas às vezes é uma vez uma coisa, uma vez outra, uma vez... Ele foi tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Temos ou não temos guerra sobre a terra? Temos ou não temos? A questão é, eu e você, eu disse isso esses dias, eu vou repetir de novo. Daqui a uns tempos, os crentes não precisarão mais de pastores. Os crentes precisarão de psiquiatra. Porque eles precisarão só o receituário. Pastor não vai ser mais necessário. Vai ser necessário psiquiatra, porque os crentes estão ficando tudo louco. Por quê? Vou falar de novo. Eles ignoram essa palavra e dão valor ao que sentem. Você quer ficar maluquinho de pedra? É tão fácil ficar louco. Hoje em dia, muito fácil. Ignora a Escritura. Ignora a Escritura e tudo que você sente, você dá valor. Você maximiza. O que você pensa é importante. O que você pensa explode. O que você sente é o máximo. O que você acha, você vai ficar doido de pedra. Por quê? Porque essa palavra veio para dar saúde, para barrar, parar, para pôr o seu coração no lugar dela, seu coração no lugar dele. A palavra de Deus é prioridade para mim e para você. Deus falou, acabou, morreu o assunto. Não tem questionamento, não tem pergunta, não tem nada. A palavra de Deus, ela é absoluta. Você pode ver a diferença de dois tipos de crente. O crente que tem a palavra de Deus como primazia, sóbrio, equilibrado, tem problema? Tem, mas entra e sai. O crente que a palavra dele, os sentimentos dele é maior que tudo, ele fica naquele embaraço, gerando embaraço, gestacionando embaraço. E o embaraço, um dia ele está bem, outro dia ele está mal, um dia ele está bem, outro dia ele está mal. Quando é que ele está bem? Quando o emocional dele está bem. Quando ele está mal, quando o emocional dele está mal. A questão é, eu e você temos guerra sobre a terra. Agora, se eu já tenho guerra na terra, eu vou ter guerra dentro de mim? Eu preciso viver em concordância. E a única maneira de eu viver em concordância e não amotinado é eu ter paz no meu coração. E a única maneira de eu ter paz é mandar o meu coração calar a boca. Para de ser tão educado com a sua alma. Para de ser tão educado com o seu coração. Você tem que pôr o seu coração, seus sentimentos no lugar devido dele. Quieto, calado, Deus está falando. Calado, Deus é quem dá a palavra, a primeira, a do meio e a última. Quer acabar com os seus problemas? Quer? Pare de pensar. Pare de sentir. O que você vai fazer? O mesmo conselho que Deus deu a Josué. Josué é o seguinte, você quer pensar? Pensa na palavra. Você quer andar? Anda na palavra. Pensa, medita nela, não tire ela da sua boca e não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nem se você achar certo, direito, nem se você achar que mais ou menos e errado, vá. A palavra é o curso da sua vida. Irmãos, sempre foi a palavra, é a palavra e vai continuar sendo a palavra. Nunca,
A sua vida está essa confusão toda porque ignorou a palavra. A sua vida está complexa, está difícil. Porque um dia eu fico abatido, outro dia eu fico bem. Ignora a palavra. A Bíblia diz muito claro em Isaías: porque escarnecem da palavra, os grilhões se tornam mais fortes. O crente que dá vazão ao sentimento, ele vai ficar dentro da igreja cada vez mais louco, cada vez mais desequilibrado, cada vez mais insano. Por quê? Porque ele ignora a Escritura e dá vazão e sentido ao que sente. Então ele vai ficar cada vez mais doidão, vendo coisa onde não tem. Sua vida é fácil. Sua vida não é complicada. Quem complica a sua vida é você. Por meio do quê? Por meio dos seus questionamentos, por meio de sua pergunta, por meio. Faz algo fora da palavra e acha que vai dar certo. Programa algo fora da palavra e acha que vai funcionar. E depois não quer ter problema. Deus falou conosco de uma maneira, eu fiquei muito... A palavra certa foi abalada com o domingo de manhã com a palavra. Se você não filmou, infelizmente, mas gravou no CD, Deus falou conosco assim de uma maneira, eu fiquei arrasada, acabada, pisada, esmiuçada, tripudiada e mais um pouco. Fiquei arrasada, parece que deu um giro em mim assim, ó. À noite eu preguei, eu nem sei o que eu preguei, de tão ruim que eu estava. Sobre incenso estranho e fogo estranho. Meu Deus, como os crentes estão estranhos. Como o crente só oferece fogo estranho e incenso estranho. Deus me deu uma visão, que eu fiquei assim arrasada da visão que Deus me deu sobre a igreja e sobre a Escritura. Fiquei muito mal. Falei, Deus, a coisa está feia mesmo, está feia mesmo. Por quê? Porque nós só fazemos aquilo que dá na nossa cabeça. A gente só faz aquilo que a gente quer. E só que a gente finge que obedece. A gente tem aparência de obediente, jeito de obediente, mas é mentira. Na verdade, a gente não obedece. A questão é, se eu sei que tem guerra na terra, eu tenho que viver em paz. Qual é a maneira de eu fazer paz? É ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai aumentar o governo do Senhor Jesus na minha vida. Do aumento, Isaías, do aumento desse principado, a paz não tem fim, o governo do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, ó, porventura não tem o homem guerra sobre a terra? Claro, nós vivemos num mundo onde existe governos, o governo satânico. Só que para que eu tenha paz, eu não posso ter um governo humano. Eu tenho que ter um governo teocrático. Governo maligno, governo humano e governo teocrático. O governo de Deus, o teocrático. Aí ele diz ainda assim, no capítulo 7, versículo 1. E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Ou seja, os meus dias e os seus dias não são dias que amanhã pode mudar tudo? Pode ou não pode? Você dorme de um jeito, amanhã tudo está diferente. Mudou. Sua vida mudou quantos graus? Pode ou não pode? Pode. Pode. Mas e aí? Os nossos dias são como os do jornaleiro. Você não pode garantir nada para o dia de amanhã. A única certeza que você garante é: eu vou estar com Deus, porque Ele é o meu Emanuel. Eu vou obedecer a Deus, aconteça o que acontecer. Eu não vou tomar uma atitude precipitada. Eu não vou agir impetuosamente. Eu vou ouvir Deus. É Deus quem vai reger meu coração. Jó estava numa situação muito complexa. Mas a questão era, tem que existir algumas definições nossas, que é inafiançável, não se troca, não se vende, não se aluga. Existem algumas concessões que nós fazemos, existe ou não existe? Concessões na vida, existe ou não existe? Deixa isso para lá, deixa eu... Mas existe algumas que você não pode alugar, não pode trocar, não pode abrir mão. Que é, eu vou amar a Deus, obedecer a Deus e só fazer o que Ele mandar. Meu coração não vai optar sobre a minha vida. Existem algumas coisas, por exemplo, que você não precisa perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu compro a blusa vermelha ou a blusa preta? Aí ele fala, filha, compra a blusa que você quiser, que você gostar. Você precisa perguntar para ele? Não precisa. Por quê? Porque ele não vai interferir nisso aí, é teu gosto, ele vai achar bonito que você gostar. Só que você começa
a fazer um ringue entre o que diz Gálatas, o que você quer e o que o Espírito Santo ordena. O Espírito Santo tem que ficar brigando com o seu querer e com a sua vontade. Não, você é convertido. Você é crente. Quem manda é o Espírito Santo. Quem governa é o Espírito Santo. E eu e você calamos a boca. E eu e você ficamos quietinhos. Recebemos dura, repreensão, como a palavra do Senhor disse domingo, açoites, e ficamos, boquinha calada. Calados. Por quê? Porque Ele manda, Ele governa, Ele dirige. Agora, não tem o homem guerra sobre a terra? Tem. E os seus dias não são como os do jornaleiro? Ou seja, daqueles diaristas que trabalham por dia, não sabe se hoje vai ter serviço, o quanto vai ganhar, o quanto não vai. Um dia pode estar tudo bem com você, no outro dia a tua vida pode virar de cabeça para baixo. Qual o problema? Já não aconteceu isso comigo? Já aconteceu. Já não aconteceu? Você já não teve uma experiência? Que estava tudo bem. De repente sua vida virou de cabeça para baixo. Aconteceu de repente. Mas e aí? E aí? E aí o leão da tribo de Judá estava com você. E aí o Deus de Jacó estava contigo. E a mão do Senhor te cobria. E você teve uma experiência única na sua vida. Que em qualquer bonança e qualquer monte você não teria. Por quê? Porque você creu em Deus. Porque você confiou em Deus. É ou não é? Olha para o seu irmão e fala, para de ser tão mole. Sabe o que acontece? Você às vezes olha para algumas mães e filiações. Existem filhos que são educados mais dentro de alguns conceitos e princípios, tolhidos e polidos. Existem filhos mimados. Deus também. Deus tem filhos que são mais robustos, mais aguerridos, e Ele tem alguns filhinhos mimados. Qual a diferença? Todos são filhos de Deus. Mas qual a diferença, pastor? Os mimados são derrotados pelo diabo, por eles mesmos. E os fortes? Os fortes são vencedores. Porque venceram o diabo? Não, quem venceu o diabo foi Jesus. Eles venceram eles mesmos. Venceram a vontade, venceram o querer, venceram as neuras. Ou você acha que só você tem neura? Só você às vezes é neurótico? Não, todos nós temos o dia de neurótico. Só que o que eu faço com os dias de neurótico? Acorda, para de drama. É ou não é? Para de drama. Vamos parar de drama? Vamos parar de autopiedade? Vamos parar de compaixão? Acorda. Mas aí o que acontece com os mimados? E vai. E aí o diabo gosta, hein? Aí o diabo fala, isso mesmo, pobre de você, ninguém te entende, ninguém te compreende, você vê como você é sozinho, ninguém ligou para você, né? Ninguém viu que você estava triste na igreja, você vê como você é uma pessoa abandonada, ninguém se importa. Aí você fala para o diabo, é mesmo, Satanás, é verdade, você não diz isso. Mas indiretamente você está aceitando aquela autocomiseração. O Espírito Santo jamais trabalhará com autocomiserações. Ele jamais trabalhará com esse tipo. Ele levanta, como ele disse para Josué. O que o Senhor diz para Josué? Por que você está prostrado assim sobre o seu rosto? Levanta, porque tem pecado no arraial. Levanta, porque você está fazendo drama. Levanta, chega, acabou. É o que nós temos que entender. Jó faz a primeira pergunta. Onde está a minha força para que eu espere? E qual é o meu fim para que eu tenha paciência? Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e o dia dele não é como o jornaleiro. Agora ele mata tudo. Em Jó 9:19, a primeira parte. Quanto às forças, ele é o forte. Pergunta para o seu irmão, diz, você é forte? Sabe quem são os fortes do reino? Os que grudam nele. Eu não sou forte, você não é forte. Mas por que nos tornamos fortes, como o apóstolo Paulo diz? Porque a gente gruda nele, a gente não larga ele por nada. Está chorando, está arrasado, está cheio de problema, está decepcionado, está... Esses dias eu tive uma decepção muito grande. Faz umas 2 semanas com um irmão da igreja. Nada comigo. Com ele mesmo, com a vida dele.
Eu chorava copiosamente, copiosamente. Saí daqui da casa da família chorando, cheguei em casa chorando, não parava de chorar. Aí o Espírito Santo chegou perto de mim e disse assim, dói em você? Eu disse, dói. E ele disse, imagine em mim. Aí depois dos terceiro dia, você sabe que a coisa vai melhorando, né? E você levanta a cabeça e fala, bom, deixa eu ajudar, né? Por mais que seja porcão, né? Não é assim que a Bíblia diz? Que o cão volta ao vômito e a porca ao seu despojadouro. Tem crente que é porcão. Você vai, limpa ele, ajuda ele, levanta ele, e ele vai e volta para a lama. Aí tem que tirar ele da lama. Mesmo com o rebenque, você tira ele de lá. Então, passei aquele luto meu, aquele choro. Lavei o rosto, levantei a cabeça. E o pastor embargado de um lado. E o pastor não chora, é difícil chorar, mas eu choro, né? O pastor não fica assim, não, bem, mas também segurando ali para não chorar, né? E eu chorei bastante, porque eu choro mesmo. E me levantei, me posicionei, o senhor me deu uma visão boa, tal, vamos trabalhar no assunto, vamos fazer a coisa acontecer. Aí você fica curioso, sabendo, né? Não fica não, só ora, tá? Só ora. Fica curioso não, né? Às vezes eu não queria saber de problema, mas tem que saber, né? Não fica curioso não, porque não é coisa boa, se fosse coisa boa até que seria bom saber, mas como é coisa ruim, não queira saber não. É bom para você não saber. Agora, no que eu quis dizer para você? Porque nenhum de nós somos fortes. A Bíblia diz, aquele que está de pé, veja que não caia. A minha força vem dele, a sua força vem dele. Então, gruda nele, gruda nele, gruda nele. Eu entrei nesse assunto por quê? Porque eu vi a minha fragilidade naquele momento. Eu vi a minha fragilidade. E eu consegui ver o diabo vindo longe, assim, vindo ao longe. Querendo se aproximar, tipo, sabe aquela criança que não quer nada com nada. Eu falei, opa, Satanás, sai fora. Não vem que não tem. Hã? Eu quero o Espírito Santo, eu quero me levantar hoje. Eu quero me posicionar, eu quero ter ótica, quero ter visão, quero ter atitude, quero dar safanão, mas eu quero ficar de pé. Eu quero ficar de pé. A questão é, quando você se aproxima de Deus, mesmo chorando, mesmo arrasado, mesmo abatido, você fica forte. Por quê? Porque Ele te consola, Ele te ajuda, Ele te levanta. E Ele te ajuda a ir lá e levantar aquela pessoa caída. Por quê? Jó 9:19. Quanto às forças, toda a força, para ficar de pé, para continuar, para levantar, para ter ânimo. Eis que Ele é o forte. Olhe para o seu irmão e diga, Ele é o forte. E eu e você? Eu e você somos débeis, frágeis e seres humanos. Mas quando nós nos aproximamos dEle, o cheiro dele vem na nossa roupa, na nossa pele. O olhar dele faz o nosso olho brilhar. O abraço dele fortalece os nossos braços, nos dá ânimo. E você olha e diz, eu vou conseguir passar mais por essa, porque ele está comigo. Então ele tem 3 conclusões. Tá? A primeira ele começa a questionar a força dele. E ele termina dizendo, ele é o forte. E no meio ele fala sobre o relato conclusivo da vida. Ele diz, o homem vai passar por muitas dificuldades mesmo. Mas ele tem que entender que o canal da força dele é Deus. Você só conseguiu o que conseguiu e só chegou até aqui por causa dele. Quer ficar melhor? Esvazia sua mente de tanta besteira. Para de pensar besteira. Para de ficar sentindo besteira. Não dê margem a pensamentos ruins. Não dê margem. Elimine pensamentos ruins. Decore versículo, decore a palavra, absorva a palavra, medita na palavra, comece a viver a palavra, mas não deixe a sua mente com informações negativas. Eu comecei essa mensagem falando sobre convicções. Você tem que ter convicções sobre você, sobre a vida e sobre Deus. Foi o que Jó questionou. Ele questiona a si mesmo, ele questiona a vida, mas ele fala, porque dele vem a força, todas as forças. Amém? Existem muitas situações e prerrogativas sobre a vida. Sempre vai existir. Existe algum questionamento sobre ti mesmo? Às vezes existe. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Fica muito questionando não sobre a vida e sobre tudo. Faz a vontade de Deus, deixa acontecer. Você consegue? Trabalha, faz a tua parte, deixa acontecer o resto. Você não confia mais em Deus, que Deus trabalhe?
Faz a sua parte. Ora, busca a Deus, só obedece. Deixa o resto acontecer. Tenha paz. Pouquinho, pelo menos, né? Seu corpo agradece, sua alma também, né? Obedeça a Deus. Faça o que Ele manda. E para de ficar se martirizando. E agora? O que vai ser? O que vão falar? O que vão dizer? Liberte um pouco desses complexos sobre os outros e comece a viver uma vida boa. Você tem uma vida boa. Deus tem te dado todos os dias coisas boas para você desfrutar. Para de ficar se preocupando tanto com aquilo que vai ser. Deixa Deus trabalhar por você. Queria que você ajoelhasse um pouquinho. Vamos orar. Existem algumas concessões que nós temos que fazer, mas existem coisas e princípios que são inegociáveis. Deus ama você. Essa é uma convicção que você não pode retirar da sua vida jamais. Deus ama você. Você para de ficar alimentando a sua mente, a sua alma, com questões nocivas para a sua alma. Você precisa alimentar-se mais da palavra de Deus. Chega de culpa, chega de condenação, chega de questionamento. Comece a alimentar-se mais da palavra de Deus. Fale para o Senhor nesta noite: Senhor, eu quero mudar a minha vida. Espírito Santo, eu preciso tanto da sua amizade, tanto da sua companhia, para que eu possa melhorar a qualidade dos meus pensamentos. Eu preciso melhorar a qualidade dos meus sentimentos. Eu preciso ser uma pessoa melhor para mim mesmo. Às vezes eu reclamo que as pessoas me deixam, me abandonam, que as pessoas me fazem mal, mas eu sou a pessoa que mais me prejudica. Sabe qual é a pessoa na terra que você precisa? De você. Sabe quais são as mãos que você precisa? As suas, os pés, os seus. Sabe quais são os olhos que você precisa que olhe para dentro de você? Com carinho, com amor, com dedicação, com atenção? Os seus olhos. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos moldar por meio desta palavra. Que o Senhor venha nos ajudar. Ó Deus, que nós tenhamos força, porque a nossa força vem de Ti. Que nós tenhamos esperança, esperança que é forte, que vem da força. Não esperança que vem do lado de fora, esperança que vem de positivismo, esperanças que vêm da força. Deus, que nós possamos entender que a vida que temos é uma vida de guerra, uma vida de batalha. Mas se estivermos unidos ao Senhor, se estivermos fundamentados em Ti, nós teremos forças para continuarmos. Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Se existe nessa noite pessoas desanimadas, caídas, prostradas. Existe nesta noite pessoas que têm perdido a esperança. Pessoas que têm perdido o foco. Deus, restaura, eu te peço em nome de Jesus. Deus, eu te peço que haja verdadeiramente, Pai, uma conversão dos nossos corações ao seu coração. Que os nossos corações se sujeitam à palavra, Pai. Que os nossos corações aprendam, em nome do Senhor Jesus, a obedecer a sua palavra, a se sujeitar à sua vontade, que nós possamos aprender a descansar. Tua palavra diz em Isaías capítulo 30, no sossego, no descanso estaria a vossa força, mas vocês não quiseram. Deus, quantas pessoas estão negligenciando o descanso, estão negligenciando, ó Deus, o sossego. Sempre que o descanso e o sossego sempre serão fontes de força. Pai, em nome de Jesus, que haja descanso, que possamos nos assentar, ó Deus, nas regiões celestiais, que possamos deitar nos pastos verdejantes, que possamos meditar na Tua palavra de dia e de noite, que possamos regozijar a nossa alma. Ó Deus, quantas almas cansadas aqui nesta noite, quantas almas cansadas de tanta cobrança, de tanto medo, de tanta insegurança, de tanta perturbação, Pai. Em nome de Jesus. Quantas pessoas não têm mais prazer no trabalho. Quantas pessoas não têm mais prazer, Deus, em vir à igreja. Não têm mais prazer em conversar com um amigo. Não têm mais prazer em sorrir com alguém, Deus. Porque suas almas estão sobrecarregadas.
Elas não têm aprendido a deleitar-se em Ti. Não têm aprendido a confiar no Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos sair daqui nesta noite vitoriosos. Nós queremos sair daqui nesta noite convictos e certos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha libertar os corações que estão aprisionados em preocupações, aprisionados em ansiedade, demônios usando opressão sobre a vida do teu povo. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha libertar pessoas que são opressas, pessoas que não conseguem desfrutar do Emanuel, Deus conosco. Oh Senhor, quando Jesus foi para o céu, Ele disse que estaria conosco por meio da ação do teu Espírito. Para quê? Aí Ele diz aos discípulos: a vossa alegria e o vosso gozo não terão fim. Oh Deus, onde é que está essa promessa na vida dos crentes? Onde é que está esse gozo que não tem fim, essa alegria que não tem fim? Ofuscada, massacrada. Essa alegria que está sendo massacrada pelo desespero, pela preocupação, pela incerteza. De onde vem tudo isso, se não da arrogância e da soberba? Sabe, quando você não consegue ter fé, não consegue crer, arrogância e soberba, a confiança no seu próprio braço. Quando você fica cheio de questionamentos, cheio de prerrogativas, cheio de interrogações, a confiança no seu braço, a confiança em ti mesmo. Aprenda a entregar-se ao Senhor. Aprenda a confiar nele, que o Deus que te trouxe até aqui é o Deus que continua com você. Existem dias que você sorri, outros dias você sorri mais. Outros dias você não esboça nem sorriso nem tristeza. Existem dias que você chora. Existem dias de melancolia. Mas nenhum desses dias consegue afastar você da presença dele, porque ele é o seu Emanuel. E em todos esses dias você passa dias maravilhosos, assim como o salmista relata: quando me faltaram o trigo, foi que sobejou a minha alegria. O salmista reconhece que não foi na colheita do trigo, mas foi na comunhão contigo. Deus, é na minha comunhão contigo que está a minha alegria, e não na abundância de paz, de segurança externa, mas é a minha comunhão contigo que me assegura, que dá aconchego para minha alma, que me faz sorrir por dentro, Pai. Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, meu Senhor, porque eu e o teu povo temos tido acesso à tua presença. E tem um lugar ao seu lado, ao seu coração, que é só meu. E tem um lugar no coração de Deus que é somente seu. Vamos fazer como João. João tinha um lugar no peito de Jesus que era só dele. Que eu e você possamos ter um lugar no aconchego do Senhor. Que eu e você possamos nos aconchegar no Senhor e descansar ali as nossas almas. Para que tanta preocupação? Diz para mim. Para que tanta ansiedade? Para que tanto desespero? Para que tanta doideira? Para quê? Para quê? Para que tanta pergunta? Faz calar sua alma diante do Senhor. Confia nele. Espera nele. Existiu um tempo em que o salmista diz assim: sabe, Senhor, estou vivendo dias em que eu não estou me exercitando em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Eu tenho sossegado a minha alma como uma criança, amamentada ao seio da mãe. Sabe, existe tempo na sua vida em que você precisa ficar quietinho, calado, e só aconchegar-se no peito do Senhor, para que a sua alma seja refrigerada, para que seus pensamentos sejam renovados, para que o seu ânimo seja renovado. Respeite, considere a sua constituição. Você ainda é de carne e osso. Pare de ficar pensando, bombardeando sua mente, sua alma. Aprenda a descansar. Uma vez, eu consegui entender que as pessoas só aprendem a descansar depois que sofrem muito. Porque no sofrimento elas aprendem
que toda preocupação e toda a insensatez e toda a insegurança não adianta nada. E elas aprendem a confiar no sofrimento. Eu aprendi a confiar quando eu sofri. Será que você precisa sofrer mais ainda para aprender a confiar? Será que você precisa passar por situações piores para aprender a entregar para Deus? E entregar nas mãos do Senhor a sua vida? Entrega a sua vida, diga: Deus, eu só quero viver. Eu queria te fazer uma pergunta. Onde está a vida abundante que Cristo morreu para comprar? Onde está a vida plena? Onde estão os sorrisos que Deus planejou para a sua face? Onde está a alegria do Senhor ao ver o fruto do trabalho? Hoje o Senhor tem visto uma igreja triste, uma igreja sobrecarregada, uma igreja pesada, uma igreja que faz coisas sem direção e depois sofre pelo resultado. Uma igreja que não respeita, que não honra, que não tem temor pela direção de Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que todos nós que estamos aqui nesta noite, possamos recobrar o temor que temos por Ti. E deixemos de ser geradores de problemas, e sejamos geradores de virtudes. Em nome de Jesus, não endoideça, seja lúcido, para de bombardear a sua mente, seu coração, com tantas perguntas, porque Ele é o forte, não é? Ele é o forte. Será que vai demorar muito para você descobrir isso? Que Ele é o forte. E que a força dEle é a nossa paz. Que a força dEle é o nosso ânimo. Que a força dEle é o nosso sossego, descanso e refrigério. Só descansa. Faz o que você tem que fazer. Só descansa. Deixe você descaracterizar sua soberba de vez. Você não converte ninguém, ok? Você não muda ninguém, ok? Você não convence ninguém. Mas se você ainda confia no Senhor, confia no Espírito Santo, você vai saber que as suas orações é que farão as obras que precisam ser feitas. Sabe quando eu mais movimento a terra? Quando eu estou de joelhos, falando com o céu. Aí eu vou movimentar, vou mexer na terra. Eu vou abalar os alicerces do inferno. É quando você fala com Deus que os alicerces do inferno são abalados. Será que vai demorar muito tempo para você aprender isso? Quanto mais você ora, mais o céu trabalha, mais você descansa. Quanto menos você ora, mais você endoidece. Menos o céu trabalha, mais o inferno ganha. Deus quer olhar para você e para mim e ver que nós somos filhos. Você gostaria que seus filhos dentro da sua casa ficassem com medo de ser despejado? Com medo de faltar o leite, de faltar o pão? Com medo de não ter roupas para cobrir a sua nudez? Seus filhos não pensam nisso, por quê? Porque acreditam que essas provisões vêm de você. E você acha que Deus vê o quê? Quando você fica com medo, inseguro, pondo os pés pelas mãos, fazendo as coisas de uma pessoa lunática. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a acreditar que tudo que você faz, que Deus manda, vai dar certo. Confia nele. Confia nele, só isso. Tudo que Deus quer é que você confie nele. Tudo que o Senhor precisa é que as suas orações subam pela força da fé. A partir de hoje, comece a desfrutar da vida que o Senhor te deu. Esse é um dos segredos de uma vida abundante.